Oi, pessoal. Gente, hoje nós vamos falar sobre alguns acontecimentos importantes do mundo antigo. Por isso que é muito conteúdo, na verdade, para uma aula. A gente vai tentar condensar, resumir um pouquinho, mas não deixar de falar sobre os pontos mais importantes, tá? Então a gente vai falar hoje sobre as guerras médicas, sobre a Guerra do Peloponeso, e aí o surgimento de uma grande figura no decorrer dessa história, que é Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia, tá? Primeiro eu quero que vocês entendam o que era o Império Persa nessa época. Vamos lembrar, porque a gente já falou sobre isso. Os persas, naquela época, formaram um grandioso império. Era o maior império de que se tinha notícia e o mais organizado também. Então, assim, a partir do ano de 550 a.C., esse império passa a se desenvolver e a se estender territorialmente. Aí nós temos aí a grande figura do Ciro, é um dos principais reis que vai ter o mérito disso, mas nós temos Ciro, Cambises e nós temos também o Dario I, que vai organizar esse império. Nós já falamos também sobre isso. Pois é, os persas nessa corrida de extensão territorial, de ganhar cada vez mais território e aumentar o seu império, eles chegam à Grécia e começam a atacar Atenas para dominar essa região. E a Grécia, que estava dividida em cidades-estados, agora passa a se unir por conta desse inimigo em comum, que eram os povos persas. Por volta do ano 490 a.C., os persas atacaram a Grécia, mais especificamente a cidade de Atenas. E aí essas cidades passaram a se unir, as cidades gregas. Como vocês sabem, Grécia não forma um império, ela está dividida, é um mesmo povo, mas estão divididos em polis gregas, que são as cidades-estados. Elas se unem, mas existe uma grande dificuldade. O Império Persa, além de ser o exército persa, além de ser conhecido como um exército invencível, era extremamente numeroso. E os gregos não tinham um número significativo de soldados, mesmo unindo as cidades-estados, até porque nem todas participaram, tá certo? Que fique claro isso, nem todas as cidades gregas participaram. Depois da guerra é que essas cidades passam a se unir, a fazer um pacto de aliança contra invasores estrangeiros. Mas poucas cidades participaram, ajudando Atenas. E aí nós temos esse problema em que estes soldados gregos passam a modificar a sua tática de guerra de acordo com o domínio territorial que eles possuíam, conheciam o território deles como ninguém, então eles iam se reinventando nas táticas de guerra para poder ganhar dos persas, para poder não deixar que os persas conquistassem de fato esse domínio territorial na Grécia. E um dos grandes pontos, um dos pontos muito positivos na Grécia eram as batalhas navais. Então, assim, toda a batalha que era no mar, os gregos eram superiores. Em terra, por conta da quantidade de soldados, os persas eram numerosos. Depois de inúmeras batalhas, os gregos conseguem vencer essa guerra. E aí nós temos o início do declínio, inclusive, do Império Persa. Quase chegando ao final das guerras médicas, na Grécia acontece o que eles chamam de Liga de Delos, que na verdade foi uma aliança entre as principais cidades-estados gregas. O que aconteceu? Atenas se destaca nessa luta contra os persas, embora ela não estivesse sozinha, mas ela vai se destacar. E aí as outras cidades-estados passam a ajudar também, mas desta vez com uma certa organização. Os próprios atenienses tiveram a ideia de se haver uma aliança para custear essa guerra, que custava muito caro. Então, todas as cidades-estados da Grécia deveriam destinar recursos em prol desta guerra, tanto desta guerra contra os persas, como de outros inimigos que pudessem surgir no futuro. E esses recursos eram destinados à cidade de Delos, por isso que fica conhecido como Liga de Delos. Mas quem administrariam esses recursos eram os atenienses, por conta desse destaque na guerra contra os persas. E essa Liga de Delos, ela acaba no futuro gerando um outro atrito, que é uma guerra interna contra os gregos. Por quê?
Atenas vai usar esse dinheiro para o recurso próprio, para se desenvolver, para construções públicas, e quando as cidades-estados percebem isso, passam a se voltar contra Atenas. Mesmo sem a necessidade de receber esse dinheiro, porque a Grécia não estava em guerra ao final dessa guerra contra os persas, ainda assim os atenienses exigiam esse pagamento, que era um pagamento tanto através de dinheiro, como de soldados, como de navios. Todos esses recursos eram destinados à Liga de Delos. E a Atenas passa a desempenhar um papel de cidade mais importante da Grécia e uma cidade que vai se sobrepor às outras, como se as outras cidades-estados devessem obediência, submissão à cidade de Atenas. E isso vai incomodar muito outras cidades, principalmente Esparta, que já era uma inimiga antiga de Atenas. Porque, como vocês sabem, Atenas e Esparta eram as cidades que mais se destacavam da Grécia. E quando acontece isso, Esparta vai tomar a liderança, toma a frente, junta-se com outras cidades gregas, como Tebas, tem um apoio, recebe o apoio de Tebas, que era também uma cidade muito importante, e aí forma uma outra liga, conhecida como Liga do Peloponeso, que vão atuar contra essa hegemonia política de Atenas. A partir de agora, a gente vê um efeito muito claro de causa e consequência, porque o que a gente tem? Nós temos o início aí de um conflito, que eram os gregos, que se uniram a princípio contra os persas e ganharam essa guerra. Isso vai gerar a Liga de Delos. A Liga de Delos vai gerar um outro conflito que vai ser conhecido como Guerra do Peloponeso, porque vai haver também uma aliança, principalmente liderada por Espartas e outras cidades estados da Grécia, conhecida como Liga do Peloponeso, e aí vão entrar em guerra contra Atenas, que teria exercido essa questão de mais importante, de querer dominar as outras cidades-estados e estar usando os recursos financeiros em benefício próprio. A Guerra do Peloponeso vai enfraquecer os gregos. Por quê? Porque é um conflito interno. São povos que estão brigando entre si, e isso vai tanto enfraquecer como vai despertar o interesse de invasões estrangeiras, porque esses povos que estavam unidos por uma causa agora estão completamente divididos e enfraquecidos, tá certo? Então é uma guerra entre os povos gregos. A Grécia se divide basicamente, mas nós temos aí duas protagonistas, Atenas de um lado e Esparta do outro lado. E nós temos aqui a ilustração de como ficou a divisão da Grécia entre Esparta e Atenas, a região que apoiou a Esparta e as regiões que apoiaram Atenas. No final da Guerra do Peloponeso, nós temos a vitória de Esparta, e que passa a exercer esse domínio que antes era exercido por Atenas. Então, assim, vocês sabem que Esparta militarmente era a mais favorecida na Grécia, a gente sabe disso. Então, com a ajuda principalmente da cidade-estado de Tebas, Esparta ganha a Guerra do Peloponeso e passa a exercer o mesmo domínio que antes Atenas exercia. Então, essa questão de imperialismo passou a ser exercido por Esparta, o que vai provocar aí o desentendimento com a cidade de Tebas, e Tebas, por sua vez, vai entrar em conflito com Esparta e tomar o poder. Então, nós temos aí essa briga interna, o que vai gerar um desfavorecimento grego de uma forma geral, porque eles vão ficar enfraquecidos, eles estão se voltando contra si, e isso vai dar margem para invasões. Quem estava olhando tudo de longe e que queria há muito tempo invadir os gregos, o território da Grécia, era o rei Filipe II da Macedônia. O rei Filipe II da Macedônia, na verdade, era um admirador dos povos gregos em relação à sua cultura, em relação à sua questão intelectual, tanto que o seu filho foi educado por um grego. Eu já falei também anteriormente, Aristóteles é quem educa o seu filho Alexandre, será o Alexandre o Grande da história. E aí Filipe II, rei da Macedônia, para expandir seu domínio territorial, ele vai invadir a Grécia e vai dominar esse território. Não conclui totalmente, mas Alexandre termina de concluir esse domínio grego.
O filho do rei Filipe II da Macedônia assume o trono do pai em 356 a.C. O pai morre, Filipe morre, é assassinado. Não se esperava que Alexandre assumisse tão precocemente, ele assume aos 20 anos de idade apenas, mas ele foi preparado desde sempre para isso. Filipe II tinha apenas como filho Alexandre e preparou o seu sucessor, tanto que, como eu falei a vocês, foi educado por um grego. E ele termina de conquistar toda a Grécia, que o seu pai havia iniciado, o domínio grego. Depois disso, ele estende o império da Macedônia e vai dominar os persas, o império que era considerado um dos maiores da antiguidade, passa à frente do Império Persa. Lembrando que os persas eram extremamente organizados, vocês lembram aí da divisão do império em satrapias? Pois é, tudo isso entra em decadência por conta de Alexandre o Grande, que vai dominando todos esses territórios. Chega a dominar o Egito, chega a dominar parte da Ásia, então ele vai estender o seu território e consegue aí um dos maiores, aliás, foi o maior império da antiguidade, foi o império conquistado por Alexandre o Grande. Então, é conhecido como um dos principais guerreiros da antiguidade, mas o mérito não está na questão do seu empenho e desempenho como general, mas sim como ele acabava dominando esses territórios, sem usar a intolerância, sem escravizar esse povo. Ele gostava muito do termo de servos e não de escravos, ele respeitava a cultura dessas regiões. E é aí que surge o que nós vamos chamar de helenismo, que é essa fusão de culturas, especialmente se sobressaindo da cultura grega, da qual Alexandre era completamente apaixonado, porque foi educado por um grego, então respeitava imensamente a cultura grega, e ele passa a difundir essa cultura grega, onde ele vai dominando esses territórios, mas existe um respeito muito grande pela cultura do outro, e é isso que vai fazer a diferença. Pois bem, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, passa aí a difundir a cultura grega, principalmente a cultura grega, mas com bastante respeito à cultura dos povos que ele acabava dominando. Então, quando houve a expansão para o Oriente, houve automaticamente trocas culturais entre Ocidente e Oriente. Claro que se sobrepunha aí a cultura grega, porque Alexandre fazia questão de difundir a cultura grega. E isso vai ficar para a história como o helenismo. O helenismo que tem início com Alexandre, mas que para os historiadores vai iniciar aí a partir do ano 326, que é o ano da morte de Alexandre, até 146 a.C., quando os romanos invadem a Grécia e tomam territórios que eram dominados pelos macedônicos. Então, o helenismo é exatamente essa difusão da cultura grega, mas especialmente essas trocas culturais. Apesar de construir um enorme império, de ter o mérito de infinitas conquistas, expandindo seu território, seu império até para o Oriente, mas Alexandre tem um breve governo, ele morre aos 33 anos e não deixa herdeiros. Eu falei sobre as trocas culturais, que era muito importante. Ele instigava os seus soldados a se casarem com princesas dos povos que eles conquistavam. Tanto ele mesmo, ele se casa com a filha de Dário, que era o rei dos persas, ao qual ele derrotou. Então existia de fato nele esse apreço por essa troca cultural, mas especialmente pela valorização da cultura grega. A cada domínio territorial ele fundava algumas cidades, essas cidades se chamavam de Alexandria. Uma das mais importantes foi a que ele funda no Egito, Alexandria do Egito, e era prática de Alexandre sempre construir uma biblioteca nessas cidades. Então, o que fica, na verdade, é a marca de Alexandre com o helenismo, essa troca cultural, esse apreço. E, por fim, ressaltar que se hoje nós temos esse grande legado da cultura grega, é graças ao helenismo provocado por Alexandre. Então, talvez nós não conheceríamos tanto dos gregos, talvez não, com toda certeza não conheceríamos tanto dos gregos se não fosse essa difusão da cultura através de Alexandre o Grande, tá?
como não deixa herdeiros, esse território, seu império vai ser dividido entre os seus principais generais, vai ser fragmentado, fragilizado e chega ao fim. Principalmente quando os romanos dominam parte desse território, quando eles dominam, por exemplo, a Grécia. Que é um outro império, um grandioso império. Eu tinha falado anteriormente, o maior império foi o de Alexandre, com exceção do Império Romano, a gente sabe disso. Então, são grandes impérios da antiguidade. Os persas, um dos maiores da antiguidade, mais organizado, depois o Império Macedônico, que vai aí se estender territorialmente, inclusive para o Oriente, e por fim, o Império Romano, que vai ser o maior de todos eles da antiguidade. Então, eu espero que tenha ficado claro a respeito desse estudo sobre a Guerra do Peloponeso, sobre o helenismo, sobre o governo de Alexandre o Grande.